Você sabia que uma das maneiras mais comuns pelas quais o diabo destrói os cristãos hoje é através da imoralidade sexual? A bênção de Deus está na atividade sexual saudável porque estabelece a unidade no lar, fortalece o vínculo de amor entre o casal e solidifica o alicerce do lar onde Deus pode ser adorado. No entanto, o inimigo pegou essa mesma bênção e a transformou em uma arma para destruir a vida do povo escolhido de Deus. Veja, sempre que o Filho de Deus faz sexo ou qualquer atividade sexual fora do casamento, isso é chamado de pecado de imoralidade sexual ou adultério. O diabo usa esses pecados como portais para entrar em sua vida e destruí-lo. Não devemos ignorar seus artifícios, mas ao contrário, conhecê-los e nos opor a eles. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 11 diz: para que Satanás não nos engane, pois não desconhecemos seus esquemas. Veja, por que esse assunto é muito sério? A palavra de Deus nos diz que quando nos tornamos filhos de Deus, nos tornamos um com Jesus em espírito. E não apenas isso, nos tornamos parte de seu corpo. Portanto, o que quer que você faça, está implícito que uma parte de Cristo está fazendo isso. Isso está dizendo algo a você agora? Não é de admirar que Paulo, escrevendo para a igreja em Corinto, disse que era indescritível pegar seu corpo, que agora era um membro ou parte do corpo de Cristo, e se juntar a ele em sexo com uma prostituta. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 16 diz: ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Se você duvida de alguma coisa nesta vida, querido cristão, por favor, nunca duvide da palavra de Deus encontrada na Bíblia. Todos podem apresentar sua própria opinião sobre o texto escrito e o que acham que está errado com ele, e porque sua própria perspectiva pode ser melhor, mas não caia nessa. Há uma verdade que dá vida às páginas da Bíblia e está disponível para todos que abrirem seus corações para ela. Se você quiser ver falhas, Satanás irá mostrar falhas, mas se você confiar no Espírito da palavra, você encontrará vida nela. Estou dizendo isso por causa do atual assunto em discussão. Muitas pessoas virão até você com uma desculpa ou razão pela qual não há nada de errado, não apenas com a imoralidade sexual, desde que seja consensual, mas com muitas outras coisas contra as quais a Bíblia nos adverte. Você deve saber que tal pessoa, não importa quão legal ela seja, não está falando pelo Espírito de Deus. A Bíblia afirma claramente em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas. Antes de você dizer que era Paulo e não Deus falando, vamos ver a mesma coisa sobre o julgamento vindouro, conforme revelado claramente por Deus a João na ilha de Patmos. Apocalipse, capítulo 21, versículo 8 diz: quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Nossa mensagem é direcionada a duas categorias de pessoas: aqueles que são sexualmente ativos e aqueles que estão prestes a ceder à tentação de se envolver sexualmente. Se você é casado ainda, está para se casar e está tendo relações sexuais com alguém que não é seu cônjuge, você está vivendo em pecado e a caminho do inferno se não se arrepender e parar com isso. Se você está pensando sobre isso ou praticando secretamente por meio de contos eróticos ou pornografia, você já está se abrindo e se preparando para a destruição pelo diabo. O mistério do sexo é que, com quem quer que você se envolva sexualmente, você se torna um com essa pessoa. Isso está além da união física que ocorre, mas também espiritual. Biologicamente, aprendemos que há troca de fluidos corporais durante o sexo, mas o que a maioria de nós não sabe é que também há troca de conteúdo espiritual. As pessoas falam apenas sobre doenças sexualmente transmissíveis e usam isso para alertar sobre a abstinência. E elas estão certas, mas isso é apenas uma parte da verdade. Veja bem, você não pode culpar essas pessoas, pois muitas delas não conseguem explicar ou entender o aspecto espiritual disso. Portanto, o mundo, como tende a fazer,
tenta contornar tais instruções para satisfazer a carne, produzindo e recomendando contraceptivos e outras proteções. Isso pode funcionar para algumas doenças ou gravidez, mas não há contraceptivo na Terra para protegê-lo da troca de espíritos durante o sexo. É por isso que a melhor coisa a fazer é evitá-lo fora do contexto conjugal. Esta mensagem é especificamente para os cristãos por causa de sua posição com Cristo. O incrédulo está pior porque já está espiritualmente morto e a imortalidade sexual é um modo de vida. Ele já precisa de Cristo, seja ele sexualmente imoral ou não. Não faz diferença porque sem Cristo em suas vidas, eles também estão a caminho do inferno. No entanto, para o cristão da fé, isso é diferente. O diabo já governa a vida do incrédulo, mas Cristo governa na vida do cristão. Para que Satanás faça o que quer em sua vida, ele introduz coisas que permitem que você se abra para ele. Quando você cai nessas tentações do diabo, ele usa isso como um meio para atacar sua consciência, seu destino e algumas das bênçãos de Deus em sua vida. Há uma razão pela qual ele é chamado de acusador dos irmãos. Ele é quem te lembra continuamente do pecado que você cometeu e porque você não é mais querido por Deus ou bom o suficiente para ser salvo. O objetivo dele é mantê-lo derrotado até que você pare de seguir a Cristo e ele se torne seu Senhor. Quantos cristãos se afastaram de Deus hoje? Não por causa dos pecados que cometeram sozinhos, mas por causa dos ataques que o inimigo fez em suas consciências através das brechas que esses pecados criaram. Você deve ter cuidado, querido cristão. Se você tem vivido um pecado sexual, não espere mais para parar com isso. Considere isso como um sinal de Deus para que você tome essa atitude. Ou talvez você tenha feito isso e esteja confiando em Deus para parar, pois você não sabe como fazer. Certifique-se de prestar atenção até o fim desta mensagem. Isso também é para você. Reunimos este material em espírito de oração, confiando em Deus para ajudar todos os que ouvem a experimentar o poder salvador de Deus para se libertar da imoralidade sexual. Os pecados sexuais são armas destrutivas que o inimigo usa contra os cristãos porque ele sabe que quando alguém que é da fé entrega seu corpo a um parceiro com quem não é casado, ele polui seu corpo. E por que isso é um pecado grave? Veja, além de nossos corpos serem uma parte do corpo de Cristo, que supostamente é santo e puro, quando nascemos de novo, nossos corpos se tornam a morada de Deus por meio do seu Espírito Santo. 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 19 e 20 diz: Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes de parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Você não é mais dono de si mesmo, meu amigo. Deus comprou você. Com o quê? Com o sangue de seu Filho, Jesus. Quando Jesus estava morrendo naquela cruz, ele estava fazendo isso, dando sua vida em troca de você. Por quê? Porque Deus te ama muito. A única coisa que ele pede de você agora é viver para ele. Ele morreu por você e agora quer que você viva para ele. Ele quer que você permita que a vida dele encontre expressão através de você. Agora, por meio do Espírito Santo, toda a divindade vive dentro de você. Um templo é chamado de lugar sagrado simplesmente porque é dedicado a uma divindade. Isso é o mesmo para todas as religiões. Quer seja construído com madeira, barro ou ferro, é um edifício comum até ser dedicado a uma divindade. No momento em que é consagrado, esse lugar se torna sagrado e é guiado por diferentes leis que honram essa divindade. Tudo que você fizer contrário a essas leis será considerado uma blasfêmia contra a divindade e uma profanação de seu templo. Este é o mesmo com nossos corpos agora. Veja bem, no Antigo Testamento, Deus prometeu que um dia ele não mais encheria o templo construído pelas mãos de ninguém, mas que ele começaria a viver no coração dos homens. Essa profecia se cumpriu em nossos dias. Agora Deus vive em você e em qualquer um que tenha entregado seu coração a Jesus. E a partir desse momento, seu corpo é o templo dele. Você pode não saber disso, mas você é um templo ambulante. No entanto, a questão é quem ocupa seu templo agora. Será que você tem profanado tanto seu templo que há demônios ao redor dele
ou abriu suas portas de forma que os demônios ganharam acesso e encheram com todo tipo de escuridão? Seu corpo é o templo de Deus, meu amigo. Quando você o entrega à imoralidade sexual, você a está prejudicando e poluindo, permitindo que os demônios entrem. E quando os demônios se firmarem em sua vida, eles o oprimirão, destruindo e corrompendo tudo o que puderem. Não dê espaço ao inimigo em sua vida. Não deixe que ele o oprima mais do que você já está fazendo. Não estou dizendo que é fácil viver puro e santo, especialmente em um mundo que não apenas o aprova, mas também o promove massivamente. Não importa o setor ou indústria, há um certo grau de engajamento sexual sendo promovido. Nós o vemos em filmes, música, literatura, moda, mídia, internet e em todos os outros lugares. Você percebe que ninguém está isento disso agora? Enquanto crescíamos, havia coisas que não podíamos assistir e a censura era decente até anos recentes. Agora até mesmo programas infantis têm um certo grau de indícios de atividades sexuais discretamente introduzidos. Somente pessoas sensíveis são capazes de perceber e alertar seus filhos e entes queridos para não assisti-los. Pense em quanta educação sexual os adolescentes estão recebendo agora, mas deles são voltados para o engajamento do que para a abstinência. Eles são apresentados com a falsa ideia de que o sexo é como você mostra amor, recebe amor ou prova que está na moda. Então temos muitos jovens que cresceram querendo se sentir amados e aceitos, mas acabaram se acostumando e se machucando. Estamos vendo um momento contínuo de adultos com problemas emocionais, psicológicos e até de saúde, que cresceram com eles desde a adolescência, lutando para se tornarem versões melhores de si mesmos sem sucesso. Essas coisas afetaram seus pontos de vista sobre a vida, sobre si mesmos e, na maioria dos casos, sobre Deus. A Bíblia está cheia de diferentes personagens que cometeram pecados sexuais e enfrentaram as consequências. Sim, sempre haverá consequências. Muitos lares são destruídos, algumas pessoas são expostas à opressão demoníaca e algumas até à possessão. Algumas pessoas se envolvem e são emocionalmente quebradas de tal forma que somente a graça de Deus pode curá-las e mudar sua visão da vida. Outros se infectam com uma doença que em alguns casos pode custar suas vidas. As questões podem incluir muito mais do que isso, fisicamente e espiritualmente. Rubem trouxe uma maldição sobre si mesmo e sobre suas gerações depois dele por um longo tempo, porque ele dormiu com uma das esposas de seu pai. Sansão perdeu sua unção e sobreviveu sua vida por causa de seu envolvimento com uma mulher ímpia. A vida de Amon foi interrompida por dormir com sua meia-irmã, Tamar. Davi dormiu com Batseba, matando o marido dela, Urias, para encobrir o ocorrido. Ela engravidou, mas o bebê morreu, e Davi foi punido mais tarde, pois seu próprio filho, Absalão, daria um golpe contra seu próprio pai, expulsando-o do país e dormiria publicamente com todas as concubinas de seu pai, tudo em um dia. Não há nada de bom a ganhar em se envolver em imoralidade sexual. Sim, você pode ter alguns momentos de prazer, mas o que você faz com as coisas que foram trocadas depois que todo o prazer evapora? Como você lida com a culpa sabendo que pecou? Como você vive com o fato de ter desonrado o templo de Deus e não poder entrar no céu dessa maneira? Meu amigo, é hora de dizer chega ao diabo. Tome uma posição e volte-se para Deus para que o inimigo não te engane até que você se encontre onde nunca imaginou que estaria. Se você deseja lidar com esse pecado que o inimigo está usando para destruir os cristãos, aqui estão algumas maneiras úteis. Reconheça que você está em pecado e em seguida volte-se para Deus em arrependimento. Você pode mentir para todo mundo, mas o maior mal que pode fazer é mentir para si mesmo. Você nunca pode mentir para Deus porque Ele te conhece mais do que você mesmo. Então, se você está falando sério sobre sair da armadilha do pecado sexual, primeiro você deve ser honesto consigo mesmo. Admita que você está em pecado e desobediência e então volte-se para Deus. Não é hora de fugir de Deus ou da igreja. Corra para Deus. Ele te quer porque Ele é o único que pode te consertar. A Bíblia diz que Ele é fiel e justo para perdoar todos os que vêm a Ele confessando seus pecados e confiando nele para ajudá-los a superá-los.
Ao vir a Deus, peça a Ele para libertá-lo desse espírito de imoralidade sexual e purifique sua vida de todos os resquícios do seu passado. Comece a se alimentar com a verdade da palavra de Deus. Nossas vidas são definidas por tudo que acreditamos sobre nós mesmos. Se você ouvir o suficiente que é um animal sexual que não pode fazer nada sobre seus impulsos, logo acreditará que é quem você é. Porém, a Bíblia já diz que você é uma nova criatura e não é mais escravo do pecado. Portanto, o pecado não dominará mais você como fazia quando você não era salvo. Esse tipo de descoberta o capacita a aprender, a aceitar quem você é e a se opor a qualquer coisa que queira mudar isso. Quanto mais você se alimenta e fala a palavra de Deus sobre si mesmo, você se livra do antigo e assume a nova identidade, com uma nova capacidade de resistir ao diabo enquanto se mantém firme no que Deus diz. Não se envolva e evite gatilhos. Gatilhos são coisas que levam sua mente de volta ao seu pecado. Não para torná-lo culpado, mas para tentá-lo novamente. É aqui que está a verdadeira batalha. Portanto, para se libertar, evite coisas, shows, amigos, livros, músicas ou qualquer coisa que desencadeie impulsos sexuais durante o processo de recuperação. Quanto mais você mata a luxúria, mais fraca ela fica até morrer. Isso não é e nunca será uma coisa da noite para o dia, mas através da consistência e da graça de Deus você pode chegar lá. José não ficou perto da esposa de Potifar porque sabia o que ela planejava, então fugiu dela. Você não deve tolerar o pecado sexual ao seu redor. Na verdade, é o único pecado do qual a Bíblia pede que você fuja. Comprometa-se com uma vida de oração. Existe uma ligação direta entre a oração e a santificação. Quanto mais você orar, tanto em particular quanto coletivamente com outros cristãos, mais inclinado e capacitado você estará para a santidade e libertação dos pecados sexuais. Essas verdades são úteis e farão bem se você se comprometer com elas. Eu encorajo você a ser sincero com Deus e intencional sobre ser livre. Essa é a única maneira que isso acontecerá para você. É minha oração que o poder de Deus o liberte da escravidão de Satanás, dando-lhe uma fuga da armadilha da destruição. Em nome de Jesus, amém.